E você sabe disso, você sabe muito bem a promessa que Deus tem na sua vida. Eu vejo seu coração angustiado, você crê que Deus vai cumprir. Não que eu estou te dizendo assim, ele vai cumprir, sabe por quê? Porque não dá para ser uma bênção incompleta, mas incompleta. E quando ele trazer, ele vai trazer sucesso. Amém? Aleluia, ele é fiel. Ele é fiel. Amém, gente? Glória a Deus, louvado seja Deus. Porque, irmão, todo o nosso trabalho aqui nessa igreja é com sinceridade. Todo trabalho, até para subir nesse altar, a pessoa tem que estar firme no altar. Glória a Deus. Por isso que Deus tem um dado vaso para o pagar. Por isso que Deus tem um dado vaso para revelar. Deus Paga preço de oração. Deus fala. E nós estamos fazendo preço, tá, meu irmão? Aqui, ó, nós estamos segunda-feira, falando de manhã. Para que Deus vai fazer diferença nesse ministério. Em nome de Jesus. Louco que eu estou falando, que chega a história, não entenda, e resgate de Deus, não é naquele, aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na Santa Paz, nosso amado Mestre Jesus. Aleluia. Deus é um Deus de maravilha, um Deus de mistério. Ele está aqui nessa noite para abençoar a minha e a sua vida. Basta que venhamos abrir os nossos corações e deixar Deus trabalhar e ouvir Deus falar, né? Gostaria que permanecessem em nossos lugares, sentadinhos, mas de olhos fechados. Amém? Feche os teus olhos. Analise a situação que você está passando. Analise esse vale, esse deserto que você está passando. Imagina agora você numa estrada, um sol quente, aquela areia no deserto quente queimando os seus pés. Aleluia. Porque Deus já falou desde o início do culto sobre o poder dele na minha e na tua vida. Quer queira ou não, ele tem o controle da minha e da tua vida. E pode ter certeza, amado e amada do Senhor, que nesse deserto no qual você se encontra, você não vai morrer. Porque a mão do Senhor está em ti. A mão do Senhor é poderosa para te proteger, para te dar força para você caminhar nesse deserto. E creia que a tua vitória já está bem próxima. Continua com seus olhos fechados, igreja. E toma consciência do que Deus quer fazer agora. Se você está no deserto, pensando que vai morrer, tantas lutas e sofrimentos, é Deus provando você. Se você está no deserto, pensando em parar, não murmures, não desanimes. No deserto Deus não vai te abandonar. No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer. No deserto Ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você chega e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Aleluia! E se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver contente, Ele vai agir. No deserto Ele vai brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A terra já não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. E se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver contente, Ele vai agir. No deserto Ele vai brotar água da rocha.
ti é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Jeová Jireh, o leão da tribo de Judá. É Ele que peleja em favor da minha e da tua vida. Basta somente você crer no poder e na majestade de Deus nesta noite, para que você possa se contemplar as maravilhas dele sobre ti. Amém? Amados, eu confesso que quando se fala de deserto, quando se fala em receber bênção, não é fácil. É só quem passa no deserto que sabe o que é um deserto. E nessa noite nós estamos aqui como andarilhos no deserto, mas crendo que é um Deus que rege o céu e a terra, e que Ele está aqui para abençoar a mim e a você, porque Ele é um Deus fiel e poderoso. Querido, nós sabemos que nos últimos dias passaríamos por situações, por tribulações, mas passaríamos confiante que é algo passageiro, que o Todo-Poderoso, Deus fiel, Ele nos daria a nossa vitória. Está bem perto disso acontecer. Por isso não desanima, não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe somente para frente, porque lá adiante Deus está para abençoar a mim e a você. Irmã querida, Deus manda te dizer que quando você trouxe a tua filha aqui, não foi por acaso. É porque essa criança vai ser um instrumento usado por Deus para que sua vitória se aproxime muito mais rápido. Porque quando você não puder estar presente, essa criança vai estar como um anjo, quebrando as barreiras, cortando todos os laços, porque houve uma luz muito grande na vida dessa criança. E quando ele se aproximava dessa criança, a luz que estava nela mandava dentro do coração dele. E toda maldição, tudo que estava nela incrustou no coração daquele homem, era arrancado para a glória de Deus. Aleluia. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus ele tem uma maneira diferente, algo sobrenatural nessa noite. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro do nosso amado irmão Lucas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Livro de Lucas. Aleluia. Amém? Livro de Lucas. Amém. Eu preparei uma palavra para o Senhor, que se encontrava no livro de Apocalipse, mas eu me fizeram vir até o livro de Lucas. Aleluia, Deus. Ele está neste momento. Aleluia. Direcionado à palavra. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Aleluia. Capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Eu perguntar a Deus, por que, Senhor? Porque eu já lhe disse, filha, no começo, que quer queira ou não, quem tem o controle sou eu. Quer queira ou não, é eu que controlo. Aleluia. Quando Deus usar a irmã Sandra para falar dessa ilustração da cobra, que Deus falava para aquele homem fácil, solta a cobra, né, irmã Sandra? E ele ficou com medo de soltar a cobra. Muitas das vezes Deus nos dá uma ordem missionária, quando nos dá uma ordem, irmão Davi, né? Daniel. E a gente teme. Às vezes a gente coloca tanto obstáculo, com medo, nos faz criar um obstáculo, sendo que Deus fala, eu já determinei, eu estou orientando, eu estou fazendo. E aquele homem tem medo de soltar a corda. E quando amanheceu o dia, pastor Lau, ele foi encontrado morto, segurado ali naquela corda, pastora Cida, a poucos centímetros do chão. Às vezes o nosso medo, o nosso apego faz com que venhamos a até mesmo perder a nossa bênção. Porque quando Deus fala, vá, faça, o resto ele nos justifica, ele assina. A Bíblia diz que se você está no deserto, Deus está com você. Se você está na capital, Deus está onde você estiver, o Senhor está com você. Mas todas as vezes nós policiamos o trabalho de Deus e não cremos. Às vezes a gente passa por uma situação e pensa, meu Deus, mas ela começou, Deus está contigo, Deus está te olhando, Deus está vendo você nessa prova. É por isso que a Bíblia vai dizer também para
Mas nessa noite, Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a minha e a tua vida. Porque desde quando nós acordamos, Ele já estava trabalhando de forma sobrenatural. E se estamos aqui, é porque somos vitoriosos para a glória de Deus. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Cura do paralítico. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus nessa noite para a minha e a tua vida. E aconteceu o quê? Num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eles que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pondo-o diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Amém? Vamos repetir esse último versículo. Todos a uma só voz. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Elohim, Pai, Deus Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, mais uma vez invocamos o teu santo nome, meu Pai, para que a tua misericórdia possa nos alcançar, Senhor, para que os nossos corações possam estar preparados para ouvir o teu falar, meu Pai, para que a adversário não ache brecha, meu Deus, de roubar nossa bênção, nem tão pouco de tirar nossa aviação para contigo, meu Senhor, para que essa igreja, meu Pai, seja cercada, meu Deus, com uma muralha de fogo e com o exército dos teus anjos, meu Pai, para que nenhum espírito desavisadamente no meio do teu povo, meu Senhor, Pai amado, que os teus anjos possam estar em nosso meio, meu Senhor, com uma bandeja de ouro, meu Pai, entregando a vitória do teu povo, meu Senhor, porque verdadeiramente o milagre está acontecendo, o milagre já aconteceu, e nós tomamos parte da nossa vitória, meu Pai. Toma, meu Senhor, a vida de cada um em tuas mãos, toma os seus lábios, meu Pai, perdoa os seus pecados, Senhor, perdoa, meu Deus, que peguei em atos, em pensamentos ou em palavras, meu Deus, que eu me pensar não tenho achado nenhuma brecha, meu Pai, para me acusar diante de ti, meu Senhor. No momento, meu Pai, que eu me humilho na tua presença, Senhor, para ser instrumento teu, meu Pai, para o teu povo, como também para a minha vida, meu Pai. Toma os meus lábios, Senhor, põe as tuas palavras, meu Pai, para o teu povo, para comigo, porque também sou carente das suas misericórdias, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, e cada, meu Pai, cada testificação do teu falar, Senhor, que haja manifestação do teu Santo Espírito, meu Pai, no meio do teu povo, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E tudo, meu Senhor, seja feito para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amado e amada do Senhor. Todos sentados. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. Santo e santa, servo do Deus Altíssimo. Nós sabemos, amados, que quando o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele resolve se levantar dos altos céus, irmã missionária Antônia, e bradar na vida de um pequenininho, não tem capeta que resista, não tem impedimento. Pode acontecer o que for. Se Deus falar é hoje o dia da tua vitória, é hoje o dia da tua vitória. Pode acontecer o vento que é hoje que eu vou cedo. Pode levantar o capeta que for, igreja. Deus é Deus, o resto é Baal. E Baal não tem poder, não tem majestade. E Deus, nessa noite, Ele decretou o dia da minha e da tua vitória. Aleluia! Eu quero falar, igreja, baseado não tem milagre dentro de casa. Porque o milagre não pode ser o que vai acontecer lá fora, lá na rua. Ele tem que acontecer dentro da tua casa.
missionária Antônia que vai lá, não é a irmã Crisla, não é a irmã, elas podem ir enviadas por Deus para orar, para dar força, para levantar, mas o milagre acontece mediante a minha atitude e o meu comprometimento pessoal para a bênção se aproximar de mim. Aleluia, Jesus. Estávamos hoje num almoço maravilhoso, logo pela manhã na casa da nossa missionária Antônia, quando Deus tomou a pastora Cida e profetizou algo sobrenatural. Amém, Jesus. E logo eu estava na criação com Deus, havia pedido algo para o Senhor, porque alguns sabem da minha situação, outros não sabem, não estão a par. O dono da casa onde eu moro havia pedido a minha casa lá. Ele nem aceitou mais os aluguéis, eu tenho não sei qual é, mas não é o cara responsável de pagar suas luzes e eu vou cuidar da casa, porque eu vou derrubar a casa. E eu fiquei, Jesus, amado, pensa em misericórdia, porque na capital, fazendo a tua obra, sem salário, com os meus 2 filhos, na situação que eu estou, só a misericórdia de Deus. Mas até aqui, o Senhor tem me ajudado. Até aqui, Ele não me desamparou. Embora muitas das vezes venha aquele momento de fraqueza, porque é estranho, né, irmão? Que a gente ouve a promessa, Deus vai fazer, a gente tem aquela expectativa, Deus vai fazer. Mas aí depois demora um pouquinho, o abençoado do Salmo 40, que é terrível para qualquer cristão, para qualquer ser humano. Esperei com paciência no Senhor. Paciência já disse, uma coisa que vai demorar. Verdade. Esperar uma coisa, mas com paciência, ele já está nos separando o missionário para dizer que vai demorar. Verdade. É estreito. Aí você fica e diz, Jesus, tem misericórdia, o negócio, e parece que cada dia a corda vai puxando, a bendita da corda, né, irmã Sandra? E Deus fala assim, solta a corda, solta o carro da nau, confia em mim que eu sou Deus, eu estou na direção do barco. É estreito, a gente não quer soltar a corda, a gente quer ficar ali, não, Senhor, faz logo. Mas Deus fala, solta a corda, quer dizer o quê? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia! E aí saí da casa da missionária, não fiquei muito tempo lá, desci e fui na criação com Deus, irmã missionária. Aí eu fui até a casa da missão do pastor, eu ia pedir algo para ele. Mas quando você está no estreito, eu paredão com Jeová, não faça nada pelo teu querer, porque Deus não permite. Eu ia bater no portão daquele missionário, daquele pastor missionário, e Deus falou assim, você vai bater para pedir? Não sou eu Deus que faz. Não sou eu Deus que toca nos corações, não sou eu Deus que envio a minha providência no deserto. Algum dia eu já te desamparei? Eu amei Jesus, baixei minha cabecinha, virei as costas e falei, toma papai, pode descer o chicote. E fui cabisbaixa, a cabeça doeu e tudo espetava mesmo, não vai ter. Aí eu paro na casa de uma abençoada, de uma irmã missionária de um outro ministério, fui lá na direção de Deus também. Ela falou, só irmã, é de Deus a irmã ter vindo aqui. Eu precisava tanto falar com a irmã e não consegui. Falei, amém, Jesus. Agora eu fiz a coisa certa, graças a Deus. Aí ela me chamou, entra aqui. Aí nisso uma outra irmã embaixo da casa dela me chama para orar. Mas eu estava só misericórdia de Deus. Porque coisa estreita, não é, irmã Adriana? É quando a gente está no deserto e ainda te pedem para orar, para abençoar. E só Deus sabe a situação que você está passando. Aí você fala, Deus, mas eu não tenho fogo, mas como é que eu vou impor a mão para a pessoa para orar, meu Jesus? Aí quando eu chorava, só misericórdia de Deus, e ainda me manteve em pé, foi aquela lasanha gostosa, abençoada, tão abençoada fizeram hoje, foi maravilha, viu, igreja? Que ainda me deu uma forcinha, porque eu aguentei caminhar, mas eu não estava aguentando nada, irmã Cris. Eu falei, Jesus, eu não estou aguentando nada, não tem mais nada aqui, Senhor. Aí, vai eu descendo. Nisso a irmã me chama, então faça favor, vem aqui rapidinho antes da irmã orar pela irmã, eu amei. Aí eu subi na casa dela, bem alto lá, subi lá e conversei com o esposo dela, o diácono desse ministério. Falei, então vamos orar, falei, amém. Aí eu já ajoelhei no chão, já senti papai. Aí logo eu já abri o bocão de chorar. Falei, isso é fiel. Ele começou a orar, e no meio da oração, Igreja Santa do Soe, Deus começou a tomar conta daquele homem. E ele começou a profetizar, começou a contar tudo que eu pensara desde quando eu acordei, meu filho. Tudo, missionária Antônia, tudo. Até a questão de eu ter ido me alimentar na tua casa, eles falaram. Até a questão de eu preocupar com os meus filhos, eles falaram. A questão do vento na minha casa, sem saber de nada, mas Deus sabe, igreja. Nada passa dessa calma que você está passando,
Ainda hoje estou eu fazendo cessar aquele vento. Ainda hoje estou eu visitando aquela casa. E quando você chegar, você vai ter uma surpresa. Para você saber que eu sou Deus e que eu não te abandonei. Eu saí alegre, aí a imprensa lá embaixo, a irmã já estava com uma cesta básica me esperando. Eu, glória a Deus, Senhor, muito obrigada, meu Pai. Peguei aquela cesta, vou descendo com os meus filhos, cheguei lá em casa, mas eu devia estar, ele é astuto, ele é sagaz, ele é um covarde, cínico, cara de pau, que ele não se dá por vencido. Mas eu digo que na vida do crente fiel missionário, ele só tem 2 trabalhos. Primeiro de levantar, o segundo de cair. E nessa noite ele já caiu por terra na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Aí, igreja do Senhor, chego eu na minha casa, começo a mexer nas coisas lá, depois me deu aquela dor de cabeça surda, dor terrível, e essa dor tomava conta de toda da minha face, doía para Jesus, amado. Aí eu deitei na cama, no que eu deitei na cama, meu filho falou assim: mãe, o proprietário da casa está aí. Aí eu já fui, falei: Jesus. Eu atendi, ela, ô missionário, como é que tá? Eu falei: amém. Tá na bênção? Eu falei: amém, tô na bênção, irmão. Cabeça doendo, preocupada, estava ali chorando aos pés do Senhor para Deus preparar algo. Ela, irmã, eu vim dizer algo para a irmã, que tem um algo aí que vai aparecer, que vai ajudar a irmã financeiramente por 2 dias da semana. Aí eu, glória a Deus, eu estou com posse, meu irmão. Aí eu falei: irmã, e para quem relaxar a casa? Eu falei: irmã, a casa pode morar aí. Pode morar na casa? Não preocupa não. Pode morar na casa. Quando Deus não, aí nós tocamos essa vitória material, aí a irmã começa a me pagar o aluguel. Não se preocupa não. Eu vou providenciar isso para a irmã, e quando a irmã receber em mãos, aí a irmã começa a me pagar o aluguel. Não, mas pode ficar na casa, não vou desmanchar a casa por agora. Eu falei: glorificado seja o teu nome, meu Deus. Quando Deus fala, irmão Daniel, ele cumpre. E ele falou que a casa está preparada. Passa esse tempo primeiro, para depois você ter posse da sua vida. Porque a casa já está preparada para a glória de Deus, e você vai tomar posse. Porque outrora Deus usaram vários para profetizar na minha vida. Eu recebera. Eu ficava: Jesus amado, Senhor. E o vento foi soprando para mim tomar posse da minha vitória. E hoje, para a glória de Deus, esse demônio que se levantou para fazer até mesmo murmurar contra Deus, porque aquela casa foi preparada por Deus. Até o tempo dele me tirar e levar para uma coisa melhor. Porque a Bíblia diz assim: acomodai-vos nas coisas simples, para que depois eu possa te exaltar nas coisas grandes. E eu estou esperando em Deus. Amém? Hoje eu pude contemplar um milagre acontecendo aqui. Amém, igreja? E quando nós vimos aqui essa passagem desse paralítico, nós sabemos que é paralítico aquela pessoa que fica impossibilitada de caminhar. Aquela pessoa que não tem o movimento normal nas pernas. Existe um paralítico da cadeira de rodas, como também existe um paralítico espiritual, né? Então eu quero catar a tela. Tomei posse a metade, até da ficha, ela deixa mais só de você, querido. Amém? E aí, amados, existe um paralítico espiritual. Aquele que Deus está falando: levanta, se põe de pé. Levanta que eu falarei contigo. Levanta e desce na madrugada. Levanta e vai para o monte. Às vezes não pode ir para o monte, mas entra dentro do quartinho lá no teu quarto, no cantinho lá, e ora e fala com Deus, mas Deus está falando. E a pessoa está de braços cruzados, pegando carona. E às vezes, amém, amada, Deus abençoe você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E às vezes, pastora Cida, pega a carona, fica paralítico ali. Aí vem para a igreja, mas confiando no que o homem está falando e não no que Deus está falando ao coração. E Deus falou tremendo na narração da irmã Adriana sobre a corda. Só uma corda. E a pessoa fica presa ali e confia. Daqui a pouco, demora um pouco a acontecer, aí começa a murmurar. Não é, missionária? Então começa a questionar, acha que é a pastora que tem que entregar a bênção, acha que é a pastora que tem que abrir a porta, acha que é a pastora que tem que chegar e entregar na mão o papel assinado da vitória. Depende de nós, igreja. Depende de mim e de você. Esse homem paralítico, ele estava ali naquela cadeira de rodas, paralisado, ele não podia se locomover. E havia pessoas que se conduíam da situação daquele homem. Como ele também creio que para aquelas pessoas que aproximaram e pegarem ele também se humilhou e pediu ajuda. E Jesus estava ali no
doutores da lei, os conhecedores, e aqueles homens ali pegaram aquele paralítico e foram até o lugar onde Jesus estava. Tentaram entrar pela porta, não conseguiram. Creio que eles deviam ter tentado entrar pela janela, também não conseguiram, porque a multidão era grande. Quando Jesus estava operando os milagres, as maravilhas, enchia aquele monte de gente, então dificultava o acesso até Jesus. Hoje não. Hoje a única coisa que dificulta o nosso acesso à presença do Pai é a nossa ignorância, o nosso comodismo espiritual, a nossa paralisia espiritual. Hoje nós temos livre acesso. Nós podemos clamar e o Senhor nos responder. Nós podemos pedir a misericórdia do Senhor e Ele nos responder. E aquele homem ali foi levado. Eles olharam todas as alternativas possíveis e não conseguiram. Não há nada impossível para Deus. É verdade. Mesmo que a situação, a tua realidade, mostre que totalmente ao contrário, que é inadmissível o cumprimento de um milagre, pode ter certeza que Deus extrapola todas essas circunstâncias e decreta a tua vitória. Eles olharam, não tinha situação nenhuma para fazer, para não chegar até Jesus. O que eles fizeram? Eles olharam para o telhado, a outra alternativa, o telhado. Então vamos subir naquele telhado, vamos tirar aquelas telhas lá e vamos descer até o centro onde está Jesus, até o meio onde está Jesus. E assim eles subiram, levaram aquele paralítico, colocaram ele numa maca, amarraram direitinho e desceram com o maior cuidado para que Jesus pudesse ter essa proximidade com o paralítico. E eles desceram ali. E Jesus viraram para ele e falaram assim: teus pecados estão perdoados. Aí aqueles homens conhecedores da lei falaram assim: mas quem é esse que perdoa o pecado? Aí Jesus, como ele conhece o coração do ser humano, o olhar dele é tão profundo que vai até a nossa medula, ele conhece o profundo, oculto e o escondido. Ele viraram para aqueles homens e falaram assim: quem sois vós que arrazoais em vossos corações? Porque muitas das vezes o homem olha para nós com um olhar acusatório. O homem olha para nós apontando o dedo, mas Jesus ele olha para nós com um olhar de misericórdia. A ponto de ele olhar e vai falar: perdoados são os teus pecados. Porque uma vez que nós temos consciência que os nossos pecados são perdoados, não há barreira, não há impedimento nenhum que venha impedir a minha vitória de chegar. Até a minha vida até a sua vida. Quantas vezes, amados, já inventaram e procura colocar um certo sentimento de culpa? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Você não fez nada, filho. Nada. E se você, por um momento de insensatez, cometeu algo que a sua consciência te acusa, Deus nesse momento te perdoa. Deus nesse momento apaga. Quando Jesus falou assim: os seus pecados são perdoados, ele quis dizer que não havia nada, culpa nenhuma, que impedisse o milagre de acontecer. Aqueles homens da ignorância, missionária pastora Cida, mas quem é esse que perdoa o pecado? Entendeu? Era como tipo assim: ele tinha que receber a cura, mas não podia fazer nada do pecado. Era como se algo que ele fizesse tinha que ficar incrustado até o fim do tempo. Mas Jesus justamente ele vem, ele perdoa o pecado, ele estende a mão de misericórdia e ele nos concede a posse da nossa vitória, nos liberta daquela escravidão pela qual vivíamos. Se eu não fosse olhar para a minha situação, Igreja Santa do Senhor, eu não subiria nesse púlpito. Porque nós somos falhos, não é, missionária Antônia? Nós somos falhos. Mas se eu for olhar para os meus erros, como é que eu vou falar das maravilhas do Senhor? Porque o adversário ele procura apontar o dedo. Você é pecador, você fez isso, você fez aquilo, você colocou um salto, você fez não sei o quê. A função do adversário é apontar o nosso erro. Mas Jesus ele não nos lança nada em rosto. E ainda que os nossos pecados sejam manchas as nossas vestes, ele purifica com o teu sangue carregado. Ele estende a mão de misericórdia. Mas nós temos também que ter um envolvimento, um esforço pessoal. Aquele homem, ele sabia que Jesus, além de perdoar os pecados dele, ele sabia que Jesus iria abençoá-lo. E ele pediu para aquelas pessoas que levem até Jesus. É necessário, igreja, nós nos apresentarmos para o Senhor. Nós nos despirmos de tudo que é impedimento, que
que o adversário acha pressa para nos acusar e falarmos: eis-me aqui, Jesus, eu preciso da bênção, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça em minha vida, Senhor. Aleluia, Jesus. E pode ter certeza, amado, que o milagre acontecerá. Porque quando Jesus viu a situação daquele homem, quando ele viu que outras pessoas comuns não mediram esforços, subiram no telhado e desceram até o meio da casa, é porque ele sabia que aquela pessoa tinha a necessidade e queria o milagre de qualquer forma. Eu não pude ir ao monte, mas a missionária estava lá orando por mim. Deus vira que se ela se preocupara, é porque ela também vira o certo comprometimento da minha parte. E mesmo se eu fosse falha, mesmo se eu fosse negligente de tudo, mesmo assim, ela iria orar por mim. Porque Deus não lança ninguém fora. Ele pega nos tamanhos de misericórdia e nos traz para perto dele. Quando Jesus vira que aqueles homens fizeram todo o enxoto de trazer aquele paralítico, ele vira que verdadeiramente havia necessidade do cumprimento daquele milagre. Porque havia necessidade de sermos chamados filhos de Deus. Sermos herdeiros da bênção. Sermos assim, aqueles pelo qual ele escolheu, nos lavou do precioso sangue carmesim. Mas para isso tem que haver esforço pessoal. É um culto de primícias, não é, pastora Cida? E primícia é o melhor que nós podemos dar para Deus. E o melhor que nós procuramos dar para Deus nessa noite é a nossa presença aqui, como o nosso corpo, como o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Um culto racional ao Senhor, de ação de graças. Mesmo com todas as nossas fraquezas, mesmo com tudo que a gente serve, sabe que fez errado, que a gente pediu perdão para Deus, nós estamos aqui, não é, irmã Sueli? Porque nós sabemos que só Deus pode nos abençoar. Só Ele pode abrir as portas. Nós escolhemos o melhor lugar de oferecer a Deus um culto e oferecer a nossa primícia, que somos nós, glorificando, adorando ao Todo-Poderoso na beleza da santidade dele. Mas para isso, igreja, além de tudo, nós temos que ter esse comprometimento de determinar e obedecer. Amém. Sim? Amém, Jesus. Porque Deus ele é fiel. Verdade. Ele é maravilhoso, ele quer operar o milagre. Jesus virara para aquele paralítico e dissera: levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda, irmã Daniel. Aleluia. Deus já colocou no teu coração. Deus já perdoou. Deus já pagou. Não há nenhuma acusação contra ti diante de Deus. E se porventura houver uma fragilidade na carne, porque a nossa carne luta constantemente com o nosso espírito, o meu Deus te dá força para você superar e apagar e te dar a vitória em nome de Jesus. Aleluia. O pai da irmã Débora, Deus, nesse momento agora, irmão, agora, não é ontem, depois, daqui a pouco, assim, é agora. Deus está cortando um laço de morte na tua vida. Eu vi um demônio com a cabeça raspada e o cabelo preto de um lado e do outro, e tramando tirar a sua vida. Vi um homem com uma panela preta, cozinhando num fogão de lenha, decretando tirar a sua vida. Espíritos malignos e terríveis foram enviados para poder tirar a sua vida, porque eles sabem que a bênção que Deus tem a te entregar é coisa muito grande, e eles sabem que o império deles, o poder que eles tinham para te levar para o alcoolismo, até mesmo projetar te levar para a sarjeta, já está chegando ao fim. Já está chegando ao fim. Deus está visitando agora e está decepando a cabeça desses demônios e te concedendo a forte da vitória. Porque quando você coloca aquele copo de pinga na boca, você vai e vem a ânsia, mas você olha de novo. Aí Satanás, esses dois demônios, bebe besta, não vai acontecer nada não. Aí irmão vai, me dá força. Mas aí o demônio larga de ser besta, aí irmão vai. E vai para vomitar. Aí quando esse pouco de pinga, de cachaça entra na tua boca, é só a misericórdia de Deus que te mantém em pé. Até hoje, esse demônio
demônio te manipulou como uma marionete. Fez de você, desculpa a palavra, um cachorrinho sem dono. Hoje, Deus coloca dignidade na tua vida. Hoje, Deus coloca determinação na tua vida. Hoje, Deus coloca autoridade na tua vida para resistir a esse demônio. Hoje, Deus diz assim: olha, Satanás, a partir de agora você não vai mais julgar o meu filho, porque agora vou eu mesmo tratar com ele, vou eu mesmo, frente a frente, trabalhar na vida dele, até que vocês vão, mas a partir de agora, façam retirada, porque ele agora é meu e ele me pertence. Aleluia! Oh, glória! Meu Deus! Eu também preciso, meu Pai, de uma bênção. Eu tenho vindo para a tua casa, vem cá, amado. Você. Vem cá. Aleluia. Glória a Deus. Eu também tenho esse mesmo vício, Deus. Fala comigo também. Quantas vezes eu tenho entrado nessa igreja, eu tenho escutado os louvores, eu tenho presenciado tudo, às vezes o aniversário me tira de dentro da igreja e me leva lá para fora. Hoje eu preciso que o Senhor fale algo comigo sobrenatural, porque eu quero brilhar vergonha na cara, Pai. Eita, Deus tremendo. Eu quero brilhar vergonha na cara, eu não quero mais beber. Aleluia! Foi assim que você falou para Deus. Eu quero criar vergonha na cara. Você reconheceu. E Deus honrou quando ele ouviu isso de você. Quando você falou, Deus, eu quero criar vergonha na cara, Pai. Eu não aceito mais isso. Deus, meu amor, nesse momento, toque os seus lábios. Deus, nesse momento, desfaz o pacto que foi feito com as trevas para destruir tua vida. Esse demônio de Cosme e Damião, esse demônio de Exu Caveira, já está sendo derrotado agora em nome de Jesus. Esse demônio de Exu Caveira, que quer tirar tua vida por intermédio da bebida, cai por terra agora em nome de Jesus. Vai ser crucificado para você saber que Deus, Ele jamais te abandonou e que Ele tem um pacto, Ele tem um compromisso contigo. E nesse momento, filho, eu vejo a tenaz de fogo tocando em você. Tocando lá no profundo do teu coração. Tocando desde a tua cabeça até a planta dos teus pés. Vem que a mão de Deus sobre a tua vida agora. Sente esse calor que você está sentindo. Oh, aleluia. Até a vez você manipulou, mas agora você é derrotado. Porque nessa noite, meu Deus, Aleluia, Glória a Deus. você resistir na tua visão. Não adianta você resistir no teu subconsciente. Pega a sua bagagem, a família de Tiago, agora. Em nome de Jesus, toda a certeza que você for lançar para colocar nesse sistema pulmonar neste homem. Ele está caindo do pé. Olha o nome do Senhor curando. Olha o nome do Senhor operando os pulmões, operando os filhos, a tua bexiga, tocando em tudo aquilo que você procurou tocar para tirar a vida desse homem. Mas vem conosco. Olha a história do irmão. Olha a sua. Olha em nome de Jesus. Toda a estrutura do organismo dele. E vai bater em tirar hoje em mundo. A poder no sangue de Jesus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém, amado? Você bebeu um copo de bebida consagrada a esse demônio. Você bebeu inocente por alguém do passado que tinha uma rixa na sua vida. Você inocente bebeu esse copo e tentou
vou causar a tua ruína até o dia de hoje. Foram anos de vergonha, anos de sofrimento, feridas terríveis na tua alma, vale da vergonha, da dor, você chegou a passar no vale da sombra da morte. Você pensou naquele dia, você falou assim, Deus, eu não quero morrer, hoje não vai ser meu dia. Naquele dia Deus enviou um anjo. Naquele dia Deus enviou a morte frente a frente. Mas o anjo do Senhor está do teu lado. Deus, ele permitiu toda essa trajetória na tua vida. Porque o caminho que você escolheu hoje na presença dele não vai ser. Amém? Glória a Deus. Você quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia, Deus Deus. está passando para a pastora Frida fazer a oração da reconciliação do irmão. Há uma festa tão grande no céu da terra. Uma festa tão grande. Mas não quero que esses políticos, que as pessoas fazem fora. Sabe o que é? Os anjos, todos os anjos nos altos céus cantando louvores e maravilhas. Você é conhecedor da palavra. Você sabe que quando o filho pródigo voltou para a presença do Senhor, a festa foi maior, as regalias foram melhores do que para aquele que estava na presença de Deus. Hoje, Deus abre portas para você. Hoje, Deus firma os seus passos. Hoje, Deus derrota, pisa na cabeça desse demônio e faz ele cair por terra. Hoje, Deus estabelece um novo pacto na sua vida e escreve o seu nome no livro da vida. Hoje, Deus coloca um anjo acampado ao teu lado, com espada desembainhada. E você vai ver o que Deus vai fazer, porque Deus é. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Amém? Pastor. Deus chama. Aleluia. Deus, você entende, amada, está visitando sua casa? Você, viu? Está visitando sua casa e dando livramento para aquela pessoa lá. Tá bom? Livramento muito grande. Você já tem chamado a atenção dele nessa situação. E ele não tem dado ouvido. Não tem escutado. Deus está visitando lá agora. E voltando esse macho. E você vai ver a mudança. E você vai poder contemplar com os seus olhos o trabalhar sobrenatural de Deus. Porque hoje é o dia da tua vitória. Em nome de Jesus. Aquele teu coração. Deus manda você acatar. Você está muito atribulada, assim, preocupada. Você está pedindo para Deus, preste em algo. Ele manda você acatar teu coração, porque está trabalhando. Ele está trabalhando ao teu favor. E ele vai te entregar. Somente ele manda você aquietar. Tenha calma, sossega. Esquece. Quando vem a preocupação, faz alguma coisa, ocupa a mente, ora, ouve louvor, pregação. Deixa Deus no controle. Você está no controle. Quando você menos esperar, você vai ver o que você pediu para Deus. Na forma como você pediu, Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. E o Senhor agradeceu essa oportunidade. Que Deus possa continuar nos abençoando. Que Deus possa continuar com a mão dele poderosa sobre a minha tua vida, como também sobre essa igreja, amada. Amém? Hoje é o dia da nossa vitória. Hoje fomos colocados no meio, à frente de Jesus, no meio, dentro daquela casa. O milagre está acontecendo na nossa casa material e no nosso coração. O milagre está acontecendo aqui dentro e no teu coração. Toma a porta de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu digo com a alma, a professora que sai aqui, deve orar. Então, hoje